O frio sobre o centro-sul do Brasil tem aumentado durante as últimas semanas, mas ainda bem, não houve nenhum tipo de geada atingindo as áreas de produção. Para falar a respeito deste assunto e as expectativas para os próximos períodos, a Nadiara Pereira nos mostra como é que fica o clima para esta região brasileira. Há alguns meses, as previsões vinham indicando um risco de frio intenso para o final do mês de maio. Por enquanto, essa previsão não vem se confirmando. Há risco, sim, para declínio das temperaturas nesses próximos dias, mas não a ponto de trazer danos, especialmente para a cultura do milho, segunda safra, que seria mais afetada. Para esses próximos dias, há previsão de madrugadas frias aqui entre o sul e o sudeste, mas as temperaturas mais baixas devem ser registradas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ainda assim, a temperatura fica pouco abaixo dos 7 graus, então não gera risco para geadas intensas e generalizadas. Durante o segundo período, a temperatura cai um pouco mais no sul do Brasil, mas ainda assim a gente observa temperaturas variando entre 8, 7, 10 graus e essa temperatura gera baixo risco para geada, então não deve afetar a produção agrícola. E até pelo menos no terceiro período, a gente observa que a temperatura cai um pouquinho mais. A mínima chega em torno de 5 graus e se chegar a valores um pouco mais baixos, pode até trazer geadas pontuais, mas principalmente para regiões serranas. No interior da região sul, do sudeste e do centro-oeste, a temperatura cai um pouco mais, o que já é normal para o início do mês de junho, mas ainda assim o risco é baixo para a ocorrência de geadas. Por enquanto que a gente vem acompanhando as expectativas para os próximos meses, o risco para geadas aumenta especialmente entre os meses de julho e também agosto, especialmente na primeira quinzena do mês de agosto. Mas ainda assim, essas ondas de frio não chegam com muita intensidade, especialmente sobre o sudeste, então o risco, por enquanto, é baixo para geadas nas áreas produtoras de café e quanto ao sul do Brasil, devem ocorrer sim alguns episódios, algo que é normal para a época do ano. No inverno costuma ser bastante frio, com ondas de frio que devem trazer geadas, especialmente no decorrer de julho e início de agosto, mas essas geadas não devem afetar a produção agrícola, porque principalmente as culturas de inverno já estão acostumadas com esse frio e estarão na fase de desenvolvimento. Só um frio mais tardio é que pode trazer danos, especialmente para as lavouras de trigo. Mas, por enquanto, os modelos meteorológicos ainda não indicam esse risco de frio tardio para as lavouras, especialmente lavouras gaúchas.